Olá, começamos mais um Band Eleições, uma série de programas para esclarecer as dúvidas sobre as eleições municipais. Hoje vamos conversar com Felipe Camozzato, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Novo. Bem-vindo à nossa série de sabatinas, candidato, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado Osíris, Guilherme, é um prazer estar aqui na Band com vocês, para a gente poder responder perguntas, tirar dúvidas, enfim, estamos à disposição aí para falar com a população. Vamos falar sobre uma imagem emblemática que circula nas redes sociais, já foi citada até em debates, um chute que o senhor deu no Muro da Mauá. O senhor acha que essa imagem lhe persegue? O senhor se arrepende dela? Eu não acho que ela me persiga e também não me arrependo dela. Aliás, eu achei muito interessante, porque a gente fez essa foto lá em 2022, se eu não estou enganado. 2022, quando a Câmara discutia uma solução para o muro, né? A gente estava discutindo até a concessão do Cais Mauá. Ah, é verdade. Isso. E naquela ocasião, a minha provocação, até a imagem, ela é em tom provocativo, né? E eu acho que ela serviu aquilo que a gente se propôs, de provocar as pessoas, tirar da zona de conforto para trazer elas para o debate sobre a função do sistema de proteção contra cheias, dentre elas do próprio Muro da Mauá. E desde muitos anos, a gente discute em Porto Alegre uma solução para o Cais Mauá, né? Seja concessão, seja não concessão, mas especialmente eu acredito que qualquer investimento que se faça nos armazéns, que são patrimônio histórico tombado, precisam ter uma proteção do sistema de proteção contra cheias, coisa que não tem, né? Hoje a gente tem ali um edital que foi feito, onde se coloca, por exemplo, milhões de reais de investimento para a revitalização dos armazéns do cais, e no próprio edital tinha previsto, né, uma substituição ao Muro da Mauá para que tivesse um sistema de proteção permanente, uma espécie de novo muro na borda do cais, já que o cais naquela parte não é utilizado, e assim ele abraçasse também os armazéns, protegendo aquele patrimônio histórico tombado e os investimentos que ali fossem realizados, que é o que eu defendo e o que sempre defendi, né? Eu acho que, para além da discussão do muro, né, que eu acho que não foi suficiente nessas enchentes, não à toa que o centro acabou sendo inundado também, não apenas por questão do muro, das comportas, mas também pela questão das casas de bombas, o sistema pluvial, né, tivemos um problema com os diques na zona norte de Porto Alegre, mas essa discussão do muro é uma discussão relevante para a gente, especialmente, conseguir fazer um sistema de proteção que proteja os armazéns do Cais Mauá. E a minha provocação com aquela foto, chutando o Muro da Mauá e dizendo, né, que eu acredito que esse muro precisa ser derrubado e substituído por um sistema mais robusto e mais eficiente, é uma provocação que surtiu efeito sim nas redes sociais. Fui muito atacado por muitos militantes de esquerda, especialmente, que curiosamente me atacam dizendo, olha, o candidato Camozzato queria derrubar o muro e ignoram que os próprios candidatos de esquerda, há muitos anos, em diferentes debates e eleições, vêm defendendo a derrubada do muro e substituição por um sistema mais robusto, que é o que a gente realmente defende, né? A própria candidata Maria do Rosário, em 2008, falava, eu defendo que o muro seja substituído por um sistema que garanta maior proteção e robustez, que é o que eu também acredito. E, aliás, essa não é uma posição que era só da esquerda. Naquela eleição de 2008, e foi recorrente também em 2012, também em 2016, né, nós tínhamos muito esse debate de como é que a gente qualifica o sistema de proteção, mas especialmente como é que a gente protege os armazéns do Cais Mauá. E ela, a Manuela Dávila, Luciana Genro, o próprio Marquesan, que era candidato naquela eleição, também era candidato o Onyx Lorenzoni, todos eles defenderam a mesma coisa que a gente defendeu com esse post provocativo, né, que era justamente para atrair a atenção e trazer para o debate desse tema. E qual é o projeto que o Novo tem de proteção para que garanta até mesmo que tenhamos alguém que queira fazer uma concessão no cais que foi inundado e vai ter essa ameaça permanente? Eu entendo que aquele edital, inclusive, tem que ser revisto, tá, Osíris? Porque aquele edital foi construído com toda a análise de engenharia sobre as cotas da enchente de 41, né? Mas aí a atribuição não é do governo do estado que detém a concessão? Sim, é a atribuição do governo do estado. Acho que a prefeitura entra como um parceiro nessa história, como parte interessada, né? Afinal de contas, é um marco da capital dos gaúchos. E eu acho que, nesse caso, desde que teve a extinção do DNOS lá no final dos anos 90, a manutenção do sistema de proteção contra cheias, não apenas casas de bombas, não apenas a questão das comportas, mas o sistema como um todo, ele ficou sem um dono. Hoje a gente tem um problema sério de governança. Quem é que é o responsável por isso desde que se extinguiu o DNOS, né? Então hoje está tendo uma discussão entre Estado e governo federal para ver quem é que vai ficar dono da responsabilidade. Embora a Constituição traga que a responsabilidade de sistemas de proteção contra enchentes seja federal, né, desde a época da extinção do DNOS,
e nunca ficou claro quem fazia o quê. E também por isso que é muito fácil tu transferir responsabilidades nesse caso. Eu acho que a Prefeitura de Porto Alegre precisa transmitir uma mensagem de maior confiança e segurança para que as pessoas queiram investir. Não só ali na região do Cais Mauá, como também em várias outras áreas de Porto Alegre que foram alagadas. E para isso nós precisaremos atualizar os estudos relativos ao sistema de proteção contra cheias, para atualizar essas cotas. E não só isso, não só atualizar estudos. De imediato nós precisamos contratar essas obras que vão reforçar os diques que foram rompidos, não apenas consertá-los, mas reforçá-los e aumentar suas cotas. Também conseguir fazer com que a gente reduza os riscos de falta de manutenção, que é um problema recorrente em diferentes gestões nas comportas e no sistema pluvial, para que a gente tenha menos comportas a serem mantidas, né, mais alternativas de sistema antifluxo, para que o Guaíba, quando encha, não jogue água para dentro por pressão, né, para dentro da cidade. E aí passa por nós podermos também trazer para a responsabilidade do município, quem sabe inclusive demandando alguns documentos que hoje a gente não conseguiu identificar onde estão. Por exemplo, as matrículas das casas de bombas, dos imóveis que eles estão. Ninguém conseguiu até hoje me responder onde é que elas estão. Casas de bombas. E aí tem técnicos que dizem, não, isso era do governo federal. E por isso que a prefeitura não pode fazer uma obra para elevar cotas de casas de bomba, porque seria um imóvel federal e a prefeitura não pode botar dinheiro do município e fazer uma intervenção de obra num próprio que é federal com dinheiro do município. Ou seja, tem um problema grave aqui, porque se a gente ficar nessa discussão de onde é que está a matrícula, de quem é a responsabilidade, o quase concreto é que a coisa não vai andar. E aí nós vamos manter essa sensação de insegurança e falta de confiança que faz com que as pessoas não queiram voltar para essas áreas ou investir. O senhor, sendo um crítico muito duro do governo federal e do PT, não teria problema, portanto, de sentar à mesa com o ministro Paulo Pimenta e debater o assunto? Não, inclusive, não só não teria problema, como é minha responsabilidade, né? Se eleito prefeito de Porto Alegre, independente das minhas divergências ideológicas, eu tenho uma função né, que a própria condição de figura, liderança da cidade, chefe de um poder executivo. Eu não tenho que representar o Felipe Camozato e meu partido, eu estou representando a cidade de Porto Alegre e a prefeitura, tenho que defender os interesses da população. Então, eu tenho por obrigação sentar na mesa e tentar tirar dali a melhor negociação possível para a cidade. O departamento de esgotos fluviais foi extinto no governo Marquesan, né? O DEMAI já se provou que não consegue absorver essas funções, não com a finalidade e com a função e a precisão que a cidade precisa. O senhor recriaria um departamento exclusivo para a drenagem da capital? Essa é uma discussão importante, Osíris. Eu não sei se o caminho é recriar um departamento para isso, ou se é daqui a pouco, dentro da estrutura do DEMAI, tu ter uma ala específica para isso. Talvez o próprio departamento do DEMAI ou algo autônomo. O fato é que, de fato, né, a gente tem esse problema recorrente de manutenção. Entra a gestão, sai a gestão. Algumas melhoraram, né, a manutenção de comportas, pontualmente vai lá e corrige um portão. Passa um tempo, né? É aquele negócio, dá licitação, compra borracha, faz manutenção, daqui a pouco tem que relicitar, tem que contratar uma nova mão de obra para fazer aquele serviço, acaba caindo no esquecimento e a coisa acaba ficando aquém daquilo que a gente espera. Eu acho que nós precisaremos sim ter alguma responsabilidade, algum órgão que abrace isso e responda por isso. Agora, se é um novo departamento, aí eu não saberia dizer se essa é a melhor solução. Agora, vou precisar ouvir, especialmente os técnicos, né? O que os técnicos sugerem que seja a melhor alternativa, porque eu também não acredito que a simples recriação do DEP seja a solução, já que o próprio DEP, enquanto existiu ao longo aí desses mais de 40 anos, também não conseguiu fazer esse trabalho, né? Também não conseguiu perceber que faltaram 2 metros de altura nos diques lá do Sarandi e da Fiergues, que para mim é um erro grave, né, da própria governança da cidade. Então a gente precisa achar uma solução onde, na minha cabeça, nós precisamos ter alguém que responda pelo caso de improbidade no não cumprimento da função de garantir essa manutenção. Não apenas o prefeito, mas também quem está acima, quem está diretamente ligado a isso, como técnico, como gestor, seja um secretário, seja um diretor de departamento, seja um diretor de órgão ou autarquia, como é o caso do DEMAI. Falar de política, o senhor, como eu mencionei antes, é um crítico contumaz do governo, e eu analisei a sua participação nos debates, o senhor polemiza muito, principalmente com a candidata Maria do Rosário, e menos ou pouco com o prefeito. Como é que o senhor vê a pecha de que o senhor é escada de Sebastião Melo? Eu acho natural que eu polemize muito com a deputada Maria do Rosário. Aliás, mas o senhor não disputa votos com ela. O que chama a atenção, o senhor disputa mais votos com o Sebastião Melo, que está mais ou menos na sua linha ideológica. Pode ser, mas veja que eu também não polemizo muito com a Juliana Brizola. E eu estou sendo escada de alguma maneira da Juliana Brizola, não acredito que é isso. Eu entendo o seguinte,
Primeiro de tudo, é uma candidatura, pela primeira vez eu sou candidato à Prefeitura de Porto Alegre e pela primeira vez o Novo tem uma candidatura em Porto Alegre. Então, antes de tudo, eu preciso me apresentar para as pessoas. As pesquisas mostram, inclusive, que eu sou o candidato menos conhecido dentre os candidatos que estão nos debates. E uma forma de me apresentar é também fazendo alguns pontos de contraste daquilo que eu acredito, daquilo que é minha posição ideológica, que é inegável do Novo, que é um partido que tem um recorte aí de direita, de centro-direita, e que tem, sim, uma postura histórica de confronto com as ideias que o PT defende. Eu acho que a gestão Sebastião Melo tem diversos equívocos, né? Cobro isso dele, inclusive aqui no debate da Band, cobrei a não realização até hoje da concessão do DEMAI, fato que ele prometeu em campanha, cobrei a não execução ainda da votação do novo plano diretor, coisa que nós também cobramos ainda durante a campanha eleitoral de 2020, enquanto candidatos a vereador, mas acho que ao longo dessas últimas duas gestões, tanto Marquesan quanto Sebastião Melo, são duas gestões que se afastam, pelo menos naquilo que tem de discurso e de atuação programática, se afastam do que era um passado mais anterior aí dos governos ligados ao PDT ou ao PT, que acreditam muito, né, em apostar em aumentos de salário para o funcionalismo, em aumentos de gastos, em aumento de estruturas, ou seja, num crescimento da máquina pública, não olhando exatamente para os resultados que são produzidos. Enquanto que na gestão Marquesan e na gestão Sebastião Melo, nós tivemos concessões, tivemos privatizações, tivemos um enxugamento das estruturas de gestão e, pontualmente, eu tive divergências, como no aumento do IPTU, no caso do Marquesan, né, como é o caso também que eu falei agora da concessão do DEMAI, que não saiu com o Melo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre visão política e ideológica. O senhor é defensor do liberalismo econômico e do Estado enxuto. Diante do cenário trágico que nós constatamos no Estado, em Porto Alegre em particular, não fica evidente que se faz necessária uma ação mais firme do Estado? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que o Estado, de maneira geral, né, a gente, desde que teve a redemocratização no Brasil, o que a gente viu foi o seguinte: o Estado brasileiro se agigantando, a carga tributária aumentando, né, a nossa renda média do cidadão brasileiro ela evolui abaixo da inflação, a gente tem muito mais a classe trabalhadora brasileira e empresarial, seja micro, pequeno empreendedor, seja empresários maiores, a gente tem cada vez uma carga maior para o setor privado pagar impostos e abraçar competências, porque o Estado, apesar de arrecadar mais e apesar de engrandecer, ele não necessariamente tem entregado melhorias de serviços públicos a contento. E é esse, talvez, um dos elementos que explique por que as pessoas talvez rejeitem tanto a classe política, né? Tenham tido aquelas manifestações em 2013, inicialmente, que não era só pelos 20 centavos, depois era pelos investimentos da Copa e que não saíam, os hospitais não eram padrão FIFA, os estádios eram padrão FIFA, isso evolui, tem o impeachment da Dilma e a gente vem, né, dali para cá, de 2016 para cá, nessa toada cada vez mais de uma insatisfação com relação ao que a gente paga de impostos e o que a gente recebe efetivamente de serviços públicos. Esse descompasso é onde o Novo trabalha bastante ideologicamente e onde eu acredito que existe como eu posso dizer, uma falta de representatividade muitas vezes na política, de dizer, olha, será que não está na hora da gente olhar mais para o cidadão e ver como é que a gente consegue entregar mais serviços ou melhores serviços com esse mesmo recurso, ou então deixar mais dinheiro no bolso dele para que ele possa fazer as suas escolhas. As enchentes, de fato, fizeram com que todo mundo dissesse, olha, Estado, intervenha, nos ajude a botar dinheiro, porque é um momento de crise onde, dada toda a carga tributária que se paga, você sente uma falta do amparo do Estado e você cobra, que, né, aliás, essa é a cobrança que tem sido feita nas palavras do prefeito, nas palavras do governador Eduardo Leite, de que, olha, se pelo menos deixassem um pouco mais daquilo que nós, gaúchos, contribuímos, a gente talvez tivesse mais recursos para poder, por nossa própria conta, nos salvarmos. Mas isso faz falta. Então, acho que o Novo tem sido um agente político importante para dizer que nós não precisamos necessariamente de mais Estado, né, de maneira unilateral e recorrente, que nem tem sido da redemocratização para cá. Sempre apostando que o Estado vai ser o grande solucionador de todos os problemas, porque ele necessariamente é o arrecadador geral de impostos. E que nós podemos apostar em soluções alternativas para trazer esses serviços públicos melhores. Por isso que o Novo aposta muito nas parcerias público-privadas, em melhores contratos de prestação, em olhar para o resultado efetivo, né, de quanto que se investe versus quanto que se tem de resultado para aquele mesmo investimento. Por exemplo, no debate aqui na Band eu falei sobre o investimento que Porto Alegre faz em educação versus os resultados de aprendizagem dos alunos. É muito díspare, né, tudo que a gente gasta com educação e o que a gente colhe de resultados. O IDEB de Porto Alegre, né, a gente tem ali a 19ª posição dentre 26 capitais brasileiras, embora a gente tenha um grande investimento na educação. Será que a gente está fazendo o melhor uso desse dinheiro do pagador de impostos? Então, esse contraste que a gente procura sempre oferecer nos debates. Falar um pouquinho de mobilidade urbana.
Porto Alegre vem perdendo qualidade, perdeu bastante, antes mesmo da pandemia, no transporte coletivo da capital. As capitais que avançaram, elas têm outro modal, elas têm ou metrô, ou VLT, ou BRT. Nós estamos em cima do modal da década de 60, que é pneu e diesel. Qual é o projeto do Novo para melhorar a qualidade do transporte de Porto Alegre? A gente tem um grande problema no caso da mobilidade urbana, que começa, na minha opinião, pelo seguinte. A gente tem uma cidade que é muito espraiada. É uma cidade que ela é espalhada no território. Porto Alegre ela não tem uma concentração urbana tal qual outros centros que conseguem fazer um melhor aproveitamento de outros modais. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, por quilômetro quadrado da nossa cidade, muito poucos habitantes na nossa média. E a gente tem bairros muito afastados. A gente costuma pegar especialmente populações mais pobres e expulsar dessas regiões centrais e levá-las para a periferia. E elas são as maiores usuárias do sistema de transporte público. Nós acreditamos numa visão de cidade que possa concentrar mais a sua zona urbana, dando, inclusive, menos impacto ambiental pelo espraiamento. O transporte, a classe média volta a andar de transporte coletivo. Claro. O senhor tira carros da rua, reduz a emissão de gases. Com certeza. E tem outro elemento também, né, Osiris? Cidades mais compactas favorecem também a caminhabilidade, como chamam, né? Que as pessoas possam fazer seus deslocamentos a pé no bairro. Primeiro, né, tendo mais empreendimentos com fachadas ativas, residencial em cima, né, comercial embaixo, onde as pessoas têm uma sensação de segurança aumentada, né? E além disso, as patrulhas que a gente fala de reforçar de guarda municipal para complementar a brigada militar também é para trazer essa sensação de segurança para as pessoas andarem mais nas nossas ruas. Veja que a gente gosta de muitas vezes ir para outras cidades e caminhar pelas cidades, para aproveitar a cidade ou mesmo para nos deslocar. Em Porto Alegre a gente não tem muito esse hábito. Além disso, ciclovias. A gente tem, né, uma ciclovia que muitas vezes ela tem um início, mas não tem um destino final. Poucas conexões, muitas vezes, em grandes corredores. Então é um modal que a gente acha que pode ser qualificado. Na Ipiranga. Fora as que desmoronaram também, né? E não foram recuperadas. E no transporte coletivo, aí quando a gente olha para o ônibus especialmente, nós temos um problema. Na minha opinião, é um edital que foi mal feito, que premia a ineficiência muitas vezes, porque desde que eu entrei na Câmara Municipal como vereador, eu vi a Prefeitura tentando preservar o contrato à revelia do interesse do cidadão. Então, o que ela fazia? Chegava um novo modal, como o aplicativo de transporte, a Câmara foi lá e proibiu os aplicativos de transporte em Porto Alegre em 2016. Só passou a permitir depois que eu entrei como vereador lá. E ainda assim com uma série de restrições. Ela sempre tem uma postura de ser proibitiva com relação a outros modais. Eu acho que esse edital deveria ser revisto e acho que... Em que em particular? Primeiro, né, a gente é muito engessado com relação às normas de veículos. Os veículos têm uma característica de que tamanho eles têm que ser, de quantas poltronas eles têm que ter, como é que tem que ser a sua estrutura. Eu acho que a gente poderia ter mais flexibilidade em que veículos a gente oferece no transporte coletivo de Porto Alegre para reduzir o custo também operacional. A gente poderia estar abraçando também veículos mais modernos, que são muitas vezes, não necessariamente os veículos de mais de 40 lugares, mais de 50 lugares, que podem atender dentro dos bairros. Eu acho que a gente tem um espaço para receber outros tipos de modais. A gente tem discutido muito a falência das lotações. A falência das lotações é um exemplo de como a Prefeitura priorizou o transporte coletivo, a revelia de outros modais. O transporte coletivo recebe subsídio, recebe muitas vezes ajuda de custo, tem tarifa fixada por lei, e a lotação não consegue botar seu preço livremente no mercado, porque também é regulada por lei, embora todo o seu ano seja privado. Ela tem que ter todo aquele regramento de veículos, ter todo aquele regramento de como é que ela tem que gerir seus custos. Ela acaba, de alguma forma, tendo que jogar, na melhor das hipóteses, né, com redução de número de veículos nas ruas, descumprimento de horários ou redução de linhas, e poderia ser um modal de complemento do transporte coletivo, né, de ônibus, e que a gente acaba cada vez mais desincentivando. Então eu acredito numa diversidade de modais, e eu acho que a diversidade de modais ela é conquistada na medida que a gente tem mais liberdade para que diferentes alternativas de serviço de transporte possam chegar na nossa capital, e também eu gostaria de poder usar esses subsídios que são dados de uma maneira alternativa, premiando o subsídio conforme a satisfação do usuário com o transporte coletivo, ou seja, alinhando o interesse do empresário do ônibus com o interesse do usuário. A gente está conversando com o Felipe Camozzato, candidato do Novo à Prefeitura de Porto Alegre. Eu sei que o Macalossi tem uma pergunta engatilhada, mas vai fazer depois do intervalo. Fazemos um breve intervalo, você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Band Eleições, recebendo hoje Felipe Camozzato, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Novo. Macalossi tinha uma pergunta engatilhada, por favor, Macalossi. O senhor questionou uma concorrente sua sobre a Venezuela numa eleição para a Prefeitura de Porto Alegre. Qual é o cabimento de uma pergunta dessas?
Na minha opinião, todo cabimento, né? Eu acho que, primeiro, né, princípios e valores não têm fronteiras e a gente precisa saber o que pensa o prefeito da cidade sobre, por exemplo, dignidade humana. Se a pessoa é democrata, se não é democrata. Como é que ela relativiza ou não quem comete abusos contra os direitos humanos, como é o caso do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Aliás, nós temos mais de 3 mil venezuelanos que imigraram para Porto Alegre para buscar aqui uma vida em paz. E a gente, infelizmente, enxerga na candidatura da Maria do Rosário uma pessoa que não consegue condenar uma ditadura. Eu não sei que tipo de decisão ela vai tomar, que são decisões consequenciais da sua postura de não ser uma respeitadora dos direitos humanos ou de, na dúvida, prevalecer sempre a sua preferência ideológica ou partidária ao interesse das pessoas. Porque para mim é isso que fica escancarado na resposta dela, ou melhor, na não resposta dela, de que quando chega no momento que ela é emparedada, ela prefere seguir a cartilha partidária ideológica do que, no mínimo, prezar pela dignidade humana. A gente tem graves violações aos direitos humanos na Venezuela, a gente tem já um governo federal que tem relações próximas com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, a gente tem venezuelanos que migraram para cá e a gente tem uma candidatura a prefeita que daqui a pouco, por ter essa postura, talvez não seja uma pessoa que vai estar interessada em defender todas as pessoas. Isso muda a vida das pessoas em Porto Alegre, na sua versão? Eu acho que muda. Porque eu acho que o eleitor quer que a vida delas mude. É isso que motiva a minha pergunta. Mas uma candidata a prefeita que acredita que o modelo venezuelano da ditadura de Nicolás Maduro é um modelo que não merece repúdio, significa que talvez ela se admire em muitas das práticas que tem lá. E lá nós temos um país onde, após longos anos de administração, né, daquela ditadura, nós temos metade da população na miséria. Nós temos vários venezuelanos que migraram para cá que estão catando lixo. É esse modelo que ela considera um sucesso? Que ela não consegue repudiar, além das violações aos direitos humanos? Ou seja, me preocupa que uma candidatura possa usar estes maus exemplos na hora de definir as suas políticas públicas aqui em Porto Alegre. E eu acho que, para além disso, o eleitor também quer saber o que pensam os seus candidatos com relação a esses temas. Eu não acredito mais de que a política é basicamente uma questão onde as lideranças que lá estão, elas simplesmente cumprem o seu dever de administrar a cidade e ponto. As pessoas olham para o prefeito como uma figura de liderança que vai ou inspirar ou dar exemplo ou não vai dar exemplo para as pessoas, para a cidade, como é que ela se porta, o que ela acredita, qual é a sua visão de mundo. Cada vez mais as pessoas querem se conectar com isso, com propósito. E por isso que eu acho importante sim questionar isso, né? Porque tem tanto desdobramento consequencial de qual é o dano para a renda das pessoas, para a sua condição de miserabilidade, como também que valores que ela prega. Sim. Fala um pouquinho de saúde, candidato. Porto Alegre tem um déficit de atenção primária gigantesco. Teve a destruição de muitos postos da periferia, postos de saúde por conta da enchente. Qual é o projeto do Novo para a saúde de Porto Alegre? Reduzir filas e atender melhor nos postos. Perfeito, Osiris. Nós elencamos algumas questões para serem trabalhadas, né, no nosso plano de governo. Né? A primeira delas, implementar a telemedicina, algo que funcionou ao longo da pandemia, e nós acreditamos que a telemedicina pode ser um grande aliado para ajudar a reduzir filas de consultas médicas, de requisições de exames ou mesmo de avaliação e retorno de exames efetuados. É claro que a telemedicina ela ajuda em várias das consultas ou mesmo especialidades e algumas simplesmente não tem condição de fazer. Né? Até recebi mensagens, por exemplo, de dermatologistas dizendo que, olha, eu não consigo fazer uma consulta dermatológica por telemedicina. Bom, esse caso então vai inclusive ir para o atendimento presencial, mas a psiquiatria, por exemplo, pode desafogar a fila. Né? Um exame de sangue, um laudo do raio-x... Mas não é um tanto analógico pensar em telemedicina na era dos aplicativos? Pois é, eu acho que a gente já deveria ter isso implementado e está assunto resolvido, mas o fato é que não está. Então precisa ser uma plataforma de campanha e de plano de governo. Espero que, independente de eu eleito, o prefeito da ocasião ou a prefeita encaminhe isso e implemente, porque funcionou na pandemia. Então esse é um dos pontos. Um outro ponto que a gente acha importante é qualificar as parcerias que nós temos hoje para atendimentos em postos de saúde. Tem muitas reclamações das terceirizações feitas com o cumprimento de horários de médicos e de equipes que estão lá atendendo. Eu acho que isso precisa estar bem estabelecido em contratos. Quais são as cargas horárias, os atendimentos, as punições, né, com redução de pagamento e remuneração por causa da empresa prestadora de serviço nos postos não estar atendendo a contento e também a avaliação de satisfação do usuário com aquilo. E mais um ponto, né? A informatização e unificação dos protocolos de atendimento e também da carteira ou, né, daquilo que se tem de arquivos com relação ao paciente. Para que ele saiba, por exemplo, dentro do aplicativo do 156 da Prefeitura, para que ele saiba quando é que tem sua consulta marcada, quando é que ele pode agendar ela, o que ele fez de exames, onde é que estão esses exames, para onde ele vai ser encaminhado. Ou seja, que a gente consiga evitar que esse cidadão não apenas fique em filas, mas também tenha que sair da sua casa, pegar um transporte para ir até um local, para tirar uma ficha, para agendar uma consulta,
ou ter que esperar longas horas para se consultar, onde daqui a pouco tudo isso poderia ser resolvido com uma simples chamada de vídeo no celular. Deixa eu repetir uma pergunta que eu fiz durante o debate sobre as receitas da Prefeitura. Nós vamos ter uma queda projetada de 600 milhões de reais até abril de 2025. Obviamente, isso impacta na capacidade de investimento. O Novo tem uma política, em geral, contrária à elevação de tributos. O que o senhor vai fazer nas contas de Porto Alegre para continuar com a saneabilidade da administração e permitir esses investimentos que são necessários? A primeira coisa, nós estamos atentos e conferindo os relatórios da Secretaria da Fazenda para ver como é que caminham esses números, né? Porque eles são muito incipientes. Tem algumas projeções de como é que vai afetar a receita do município, né, a consequência das enchentes, mas a gente quer efetivamente ter o dado correto para saber projetar o próprio orçamento, né, para os próximos anos, para a gente saber o que a gente pode prometer e cumprir e o que vira promessa onde não se cumpre. Eu, particularmente, fiquei muito assustado com o que eu estou vendo até agora nas campanhas políticas, com muitas promessas que custam caro e que eu não estou vendo muitas garantias de que vai ter dinheiro para pagar. Então a gente está tentando ser muito prudente com relação ao que são nossos compromissos de investimentos. Eu acredito firmemente de que o caminho para recompor receita é o caminho da atração de investimentos, conseguir ganhar confiança de que a cidade está se reerguendo e que isso atraia empresas, ou mesmo que os empreendedores atuais possam fazer novos investimentos para aumentar vagas de emprego e aumentar seus faturamentos. Por consequência, o desenvolvimento econômico acaba acaba trazendo maior receita para o caixa da prefeitura. Então, eu sou um profundo crítico a aumentos de impostos, combati isso duramente na Câmara de Vereadores quando fui vereador, combato isso na Assembleia Legislativa e acho que a gente tem bons exemplos, não apenas na capital dos gaúchos, mas em outros lugares, de reduções de alíquotas de impostos que acabam atraindo investimentos e fazendo com que depois a arrecadação se torne ainda maior. A gente tem mais 1 minuto e meio. Eu tenho que lhe perguntar, candidato, nós temos bairros em Porto Alegre que estão ameaçados de se transformar em bairros fantasmas. É o caso do Maitá, que as pessoas não estão voltando para lá, só uma parcela. A Vila Farrapos, que foi destruída. O 4º distrito tem mais de 1.000 empresas que foram dizimadas pela enchente. Como fazer para que esses bairros não se transformem em bairros fantasmas? Eu acho que passa necessariamente pela construção de confiança, Osiris, de que o sistema de proteção contra cheias vai ser reformado, vai ser mais robusto e vai evitar que novos episódios como esse aconteçam. Se as pessoas não tiverem um mínimo de segurança de que isso vai se tornar realidade, elas não vão voltar a investir ali, não vão voltar a morar ali, vão ficar reticentes com relação a essas áreas. Por isso que o nosso ponto é atualizar os estudos com as cotas atuais e fazer tão logo possível a contratação de obras para qualificar todas essas estruturas. Acho, inclusive, que algumas regiões vão precisar desse suporte do governo federal prometido, né, de conseguir trazer investimentos para reconstrução de casas e também para realocação de famílias que estão em áreas de risco. A Vila Farrapos é um exemplo. Tem muitas famílias que estão ali, que já tinham sido prometidas ter uma outra moradia em outro local, que tem contrapartidas da nova ponte do Guaíba e que até hoje estão esperando esses recursos e que são de competência federal. Então, também por isso vai ser importante que a gente possa sentar na mesa com o governo estadual e federal para discutir esses temas e conseguir avançar nesses temas. Já que a prefeitura, né, não vou ser demagogo de dizer que vai ter recurso. A prefeitura não vai ter dinheiro para fazer tudo isso, mas precisa ser feito. O senhor tem mais 30 segundos para a sua despedida agora. Não, só agradecer pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, agradecer pelas perguntas e dizer a todos vocês que nos acompanham de que eu acredito que nessa eleição municipal, essa eleição pode ser diferente. A gente está vendo aí, nos debates especialmente, né, outras 3 candidaturas de partidos que já governaram Porto Alegre ou que governam Porto Alegre, que já tiveram sua vez, sua chance. E, no final das contas, a cada campanha a gente acaba, talvez, repetindo alguns dos problemas. Seja a fila de vagas em creches, seja a falta de saneamento, né, que metade da cidade não tem esgoto tratado e tantos outros. E para isso, para mudar isso, que eu estou me candidatando, para conseguir trilhar um caminho diferente. E, embora eu não tenha o mesmo tempo de TV e verba milionária dos outros partidos, né, se eu tiver o teu apoio, eu tenho certeza que a gente consegue discutir uma nova Porto Alegre. Tá certo. Obrigado, candidato. Sucesso na jornada. Obrigado, Macalossi. Eu que agradeço. O Band de Eleições vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até lá.